vários ciclos de análise, você pode ter um elemento triangular que tem três lados, né? Mas pode ter nós aqui na lateral dos elementos, que são elementos planos. Eu posso ter elementos também volumétricos, pode ser com lado reto, com lado curvo. Bom, um breve histórico aqui do método. Ele nasceu um dia desse, 1943, para mim faz pouco tempo. Se a gente pensar que é a idade da engenharia civil, né? E esse cara aqui era um matemático muito competente, mas ele tinha um defeito, ele era muito apressadinho. Por que eu digo que ele era apressadinho? Nessa época aqui não tinha computador disponível como é hoje, né? Então ele bolou um método muito interessante, mas não tinha computador para resolver as equações. Inverter matrizes, resolver sistemas com matrizes. E aí ninguém deu papo para ele, ninguém deu bola. Já em 1956, essa equipe aqui, liderada pelo professor Ploff, que é professor lá da Universidade de Berkeley, onde eu tive, para mim foi uma oportunidade muito boa de estudar. Ele num trabalho contratado pela Boeing para fazer o estudo da asa de um avião, eles desenvolveram o método, em 56. E foi o professor Ploff que batizou o método de elementos finitos. Provavelmente, na Europa também o professor Arjad estava desenvolvendo o mesmo método. Engenheiro civil também. E os dois, eles desenvolveram esse método, né, de forma independente, sem conhecer o trabalho do Cohan. O trabalho do Cohan virou um artigo, e só anos depois é que foram descobrir o trabalho dele, que ele já tinha feito isso. Mas eles desenvolveram isso porque eles já trabalhavam muito com análise estrutural, né? Método dos deslocamentos, método da rigidez, e aí eles conseguiram então formular um problema. Aí já na década de 60 e 70 houve um avanço muito grande, né? Milhares de propostas e artigos de pesquisas foram desenvolvidas, e também os computadores foram ficando cada vez melhores, e aí teve um impulso muito grande. Hoje, sem medo de errar, eu digo que é o método numérico mais utilizado em problemas de engenharia, em geral. Então, poxa, se é o método mais utilizado para resolver problemas de engenharia, a gente precisa estudar esse método, precisa aprender como é. Muita gente fica satisfeito por saber usar um programa que usa o método, mas eu acredito que é importante entender a essência do método. Eu posso usar ele para diversas aplicações: análise estrutural, condição de calor, análise de campo eletromagnético, campo acústico, escoamento de fluxo, para vocês terem uma ideia, eu tenho um vizinho que é dentista, e a gente batendo papo assim no corredor, ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu dou aula de elementos finitos. Ele, a gente precisa fazer um trabalho junto, né? Tem que fazer. Ele é pesquisador também, que ele trabalha com aparelho ortodôntico, e os dentistas estão dependentes desse método agora para fazer previsões, o que vai acontecer com a boca dos pacientes. O pessoal usa para várias coisas na medicina, em biomecânica. Bom, eu poderia passar aqui muito tempo mostrando vários exemplos nessas áreas aí, mas não há tempo. Vamos então falar do nosso bloco aqui do BG2, do político. Aqui está mais ou menos uma planta da tomada d'água, casa de força, e aqui nós temos o bloco BG2 que está sendo estudado. Ele tem uma geometria um pouco complexa por causa dessa inclinação dessa face de montante, né? Mas aqui é uma vista em planta do bloco BG2. Ele foi escolhido porque é o bloco que foi mais instrumentado aqui em Tucuruí. Aqui então está uma foto, né, dessa região aqui, BG2. Você deve estar reconhecendo essa foto, quem é daqui pelo menos. E aqui então é uma vista da seção transversal, as galerias. Para vocês terem uma ordem de grandeza, essa galeria aqui deve ter, acho que 3 metros de altura, mais ou menos, né? Por onde a gente passa. Isso aqui serve como drenagem também. Aqui é uma vista tridimensional dessa galeria, e aqui tem uma cavidadezinha, uma sala, para vocês terem uma ideia. Não sei se foi mostrado ontem, imagens dessa sala aqui.
onde estão vários instrumentos, inclusive o pêndulo. Tem o pêndulo que fica posicionado, né, daqui de cima até aqui embaixo, onde é feita a automação, o registro da movimentação do pêndulo. Bom, aqui são as propriedades que foram utilizadas nas simulações computacionais, né? A ideia é o quê? Ver no computador o que acontece com essa estrutura sem precisar mesmo construí-la ou fazer qualquer medição em campo. Então você tem que adotar propriedades materiais, né, que deve que elas estejam mais próximas do possível dos valores reais. Esses então foram os valores adotados na pesquisa. E aqui está finalmente uma malha de elementos finitos que foi utilizada para fazer análise do bloco BG2. Esse estudo nós fizemos no programa ANSYS. Esse programa é um dos programas mais utilizados no mundo inteiro para análise por elementos finitos. Ele permite resolver problemas dos mais diversos campos da engenharia e da física. Posso resolver problemas de análise térmica, análise de tensões mecânicas, parte eletromagnética, acústica, enfim, uma infinidade de coisas aí. Então, a primeira etapa da utilização do método de elementos finitos é criar uma malha, né? Aqui foi criada uma malha com elementos quadrilaterais. O Fernando teve uma dificuldade grande em gerar uma malha aí boa, né? No ANSYS você define o contorno da estrutura e quantos elementos você quer no contorno, né? Aqui, o número de subdivisões em cada face do contorno, e ele gera essa malha. Mas para ele chegar nesse resultado, ele teve que fazer inúmeras tentativas até chegar no resultado que a gente considerou uma malha de boa qualidade. Depois, no final da apresentação, eu vou mostrar um outro trabalho que a gente fez, onde o programa refina a malha, ou gera uma malha automaticamente sozinho, né? Ele faz uma malha ruim primeiro e depois ele vai melhorando, ajustando de uma forma bastante eficiente. A ideia fundamental do método de elementos finitos é a seguinte: o método é uma aproximação do problema real, mas à medida que o tamanho dos elementos tende a zero, a solução tende para a solução exata do problema. E aqui a gente vê elementos muito pequenos nessas regiões, né? Aqui tem um zoom, né? Zoom dessa região. E vocês observam então que é importante em torno dessas galerias, em alguns cantos, que essa malha seja bastante refinada, para que os resultados sejam bons aí. Caso contrário, os resultados são ruins. Então, para que se possa escolher uma boa malha de elementos finitos, é importante ter o conhecimento do método e é importante ter experiência também. Ou então usar um programa que seja inteligente o suficiente para fazer a malha, criar a malha sozinho. Uma malha de boa qualidade. Aqui então, dando início à análise térmica, esse aqui, embora a geometria seja geometria exata, ainda é um problema, foi uma pesquisa ainda com um teor acadêmico, né? Por exemplo, a maior limitação desse estudo foi que a gente não considerou as fundações. A gente simplesmente colocou como uma hipótese simplificadora que os deslocamentos aqui, nessa interface da barragem com a fundação, não tem deslocamento, é rígido. Na verdade, isso não é assim. O mais correto é você ou gerar uma malha abrangendo uma parte da fundação, isso foi feito depois, mas não está nessa apresentação. Ou então, considerar aqui outro método, que seria o método dos elementos de contorno, para modelar o meio semi-infinito. Então, nós especificamos aqui uma variação de temperatura de 5 graus, nessa face, nessa linha laranja, e no restante nós colocamos uma variação de 10 graus. Aí vem a primeira pergunta. Bom, se aqui variar 5 graus e aqui variar 10, quanto que vai variar aqui no meio? Quanto que vai variar aqui perto da galeria? Essa é uma pergunta que deve ser respondida. E o método dos elementos finitos nos dá essa resposta. Como é a distribuição de temperaturas, ou seja, qual é o campo de temperaturas no interior da barragem a partir dos valores aplicados no contorno. Uma condição de contorno que a gente colocou aqui para ilustrar
problema é que o fluxo de calor aqui é zero, ou seja, a passagem de calor aqui entre o meio ambiente, aqui o fluido e o concreto, aqui entre a água e o concreto, e aqui a gente disse que o fluxo é zero. Foi uma hipótese simplificadora, como eu disse, é uma pesquisa com um teor mais acadêmico, né? Para modelar isso melhor, eu teria que ter considerado aqui também a fundação, uma parte da rocha, a fundação. E aqui está a resposta, né? Se você especificar a temperatura aqui e aqui, ele nos dá aqui a variação da temperatura ao longo. Nessa região é quase uma variação linear, mas aqui, por exemplo, já não é tão linear assim. E nem aqui também. Então, uma resposta interessante. Cada cor dessa representa um valor de variação de temperatura. Então, por exemplo, onde está vermelho está variando 10 graus, onde está azul está variando 5. Aqui onde está verde está variando 7,2. Para se chegar nessa conta, eu vou dar um chute aqui. Aqui deve... Quantos quadradinhos desses vocês imaginam que tem aqui? Sei lá, uns 10 mil? Vou dar um chute, 10 mil. Cada nó tem duas incógnitas, que é não, aliás, para a temperatura, cada nó é uma incógnita, é uma temperatura. Então aqui eu tenho 10 mil incógnitas. E o método dos elementos finitos consiste em tornar esse problema contínuo num problema discreto, onde você tem 10 mil incógnitas, você precisa de 10 mil equações. Então é só resolver um sisteminha de 10 mil equações. Quem aqui já fez isso, mão? Por isso que eu disse que o Borran era apressadinho, né? Ele bolou o método, mas não tinha computador para ele resolver esses sistemas. Então só quando surgiram os computadores aí da década de 50 foi que o método pegou, né? Bom, aqui é uma outra resposta interessante, é o fluxo de calor, né? Com essa análise térmica é possível ver para onde que o calor está fluindo. Então, esse fluxo de calor é representado por setas. Aqui a imagem não está muito boa, mas esses risquinhos são setas indicando para onde o calor está passando. Vocês sabem que o calor vai da região mais quente para a região mais fria, né? E esse caminho é indicado por essas setas. É também uma resposta do método dos elementos finitos. Aqui depois, então, que foi feita a análise térmica para determinar a variação de temperatura no interior da barragem, nós aplicamos uma carga aqui. Você já deve estar percebendo que isso aqui é a pressão da água, do lado de montante. E, então nós queremos saber quais são as tensões causadas por essa variação do nível d'água. Aqui, não só as tensões, né, deslocamento. Como é que essa barragem se desloca? Olha aqui, e essa linha preta é a posição inicial e em azul é a configuração final, depois da aplicação do empuxo da água. Isso pode ser medido experimentalmente usando o pêndulo. Deve ter sido mostrado ontem. Aqui, então, são faixas que representam os deslocamentos. Então, nessa região vermelha é onde acontecem os maiores deslocamentos, e aqui na região azul tem deslocamento. E aqui em verde seriam deslocamentos intermediários. Ou seja, enquanto o pêndulo a gente consegue ter deslocamento só aqui do topo, com elementos finitos a gente consegue ter deslocamento de qualquer ponto da barragem. Bom, aqui já são a distribuição de tensões, né? E a gente observa uma coisa muito interessante, no entorno das galerias e aqui nesse canto, nessa reentrância, as tensões variam muito bruscamente. Então aqui a gente diz que há uma concentração de tensões. Nessas regiões ocorre tração do concreto. Ninguém quer tração no concreto, numa barragem de gravidade. Ela é projetada para trabalhar essencialmente a compressão, mas não há como evitar isso nessas regiões. Aqui são a distribuição das tensões, as tensões principais. São as tensões máximas e mínimas que atuam na estrutura. Aqui é a direção das tensões, ou seja, não é só importante saber o valor da tensão, mas em que direção ela atua. Se é na horizontal, se é na vertical, é inclinada. E esse gráfico de tensões principais nos dá essa informação. Vocês devem estar lembrados do círculo de Mohr, né? A gente estuda em resistência dos materiais.
ele nos permite calcular quais são as direções principais e o valor das tensões máximas e mínimas. Aqui é uma configuração deformada devido à variação de temperatura. Porque veja, esse resultado aqui, eu esqueci de falar, o primeiro resultado são resultados da análise térmica. O segundo é da análise mecânica, ou seja, só devido à pressão da água e o peso próprio da estrutura. E depois a gente mostra o resultado termomecânico. Aqui, na verdade, é como se as duas ações estivessem atuando simultaneamente. As cargas, né, a parte gravitacional, a pressão da água e a variação de temperatura. Aqui, alguns resultados, distribuição de tensões principais também, como é a variação das tensões no interior da barragem, quando a gente tem variação de temperatura e puxo d'água e o peso. Bom, por fim, esses eram os resultados. Eu queria mostrar mais a nível qualitativo, sem me preocupar tanto com valores, porque na verdade o objetivo é divulgar o método, né, e mostrar uma aplicação prática imediata para a gente aqui. Em relação, eu já estou terminando a apresentação, mas em relação ao que eu falei da malha, onde a maior interferência do ser humano no processo de análise de elementos finitos é na criação da malha. Então, esse trabalho, mostrando que não foi mais feito pelo Fernando, foi com outro aluno meu, lá de Belém, que foi fazer mestrado lá na Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro e desenvolveu um programa que gera a malha de uma forma muito inteligente. A gente chama de malha autoadaptativa. Vocês observam aqui no início tem uma malha muito grosseira aqui e aqui já uma malha mais refinada. Qual o problema disso? Onde os elementos são muito grandes, o resultado não é muito preciso. O resultado é preciso onde os elementos são pequenos. Só que custa caro ter elemento pequeno, porque eu preciso de ter... Imagine, se eu colocar elemento pequeno em toda essa barragem, em vez de ter 10 mil equações, eu vou usar de 1 milhão, 2 milhões de equações. E aí não tem computador que resolva. Parece que o Marcelo comprou um aqui que resolve qualquer coisa, né? Tem 256 GB de memória, 128, né? Então, mesmo assim, é difícil você resolver o problema. Então você tem que ser seletivo. Você tem que refinar a malha onde é importante. Onde que é importante refinar mais a malha? Na região onde tem concentração de tensões, que é aqui no entorno das galerias e aqui nesse canto. E esse programa que o Rafael desenvolveu lá na PUC, ele é inteligente. Ele já é uma malha qualquer, pobre, né, grosseira, faz uma análise e o programa consegue calcular onde o resultado está bom e onde o resultado está ruim. E aí automaticamente ele se corrige. Ele vê, é como se fosse um carrinho que bate, vê que está errado e vira. Ele vê que ele não fez uma boa escolha, toma outra direção e refina. E aí num processo iterativo, a malha é refinada. Então esse aqui foi a malha inicial, uma malha ruim, porque tem variações muito bruscas de elementos pequenos para elementos grandes. Aqui já é uma malha mais uniforme. E por último, aqui é o segundo passo, e aqui o passo final, né? Então ele conseguiu ter elementos grandes, mas que não atrapalham o resultado, porque aqui a variação é pequena, e elementos pequenos. Então ele otimiza o esforço computacional para análise do problema. Só para vocês terem uma ideia, nessa malha aqui, tem 13 mil equações para serem resolvidas. Então são 13 mil incógnitas com 13 mil equações, né? Por isso que é importante então usar o computador para poder resolver o problema do conhecimento. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Agradeço a atenção de todos, né? Mais uma vez, obrigado, especialmente Eletronorte, e também me coloco à disposição para perguntas. Bom dia, parabéns pelo trabalho muito bom. O senhor sabe falar se o resultado do pêndulo, do deslocamento da barragem, dá pelo menos na mesma ordem de grandeza aí, e o medido em loco aqui? Alô?
Bom, a gente não está apresentando, né, não tem nessa apresentação, porque quando o Fernando fez esse trabalho, a gente estava começando o projeto, a gente nem tinha ainda acesso aos dados. Depois nós fizemos essa comparação e o resultado é próximo, mas ainda não foi extremamente preciso, nesse caso, quando a gente não tinha ainda a modelagem da fundação. Depois foi feito, quando a gente considerou a fundação, aí o resultado deu bem próximo. Está acontecendo. Mais alguma pergunta? Eu vou aproveitar então para fazer uma ligação. Ontem você viu o trabalho do Marcelo Laci falando sobre modelagem, fez alguns comentários pelo que definido que não era da forma adequada. Ele estava trabalhando com a modelagem do concreto a nível médio, não é isso? Colocando os agregados para modelar o comportamento. Na verdade, as coisas vão se completar. Essa formulação que ela apresentou, certamente aí tem uma relação entre deformação e tensão, necessária para a gente calcular as tensões. Então, com o trabalho do Laci, ele vai certamente gerar uma outra relação de tensão e deformação, que vai permitir que, colocado em outros sistemas, permita